porque faz um tempo que eu já não acordo com ânimo, sabe? O ânimo que eu tinha antigamente de sair com eles, ó. Cadê? Cadê? Sair com eles, o outro lá na frente. E correr de manhã, pensar um pouco, falar com Deus, caminhar. E aí esse ano essa vontade voltou novamente. E como nossa vida são feitas de fases, hoje eu estou aproveitando. São 6h15 da manhã e minha intenção é correr 6 km agora pela manhã. Daqui a pouco tem creche no trabalho e é bom começar o dia assim. Pensando sozinho, pensando sobre Deus, conversando com Deus, tirando um tempo ali, né, pra você cuidar da sua mente logo cedo. Eu acho que até o lugar que eu moro, por ser um sítio, contribui melhor para isso. Você vem correr, do nada você encontra. Eu estou trabalhando em um assunto que é bem politizado hoje em dia. E eu percebo que pelo menos da parte acadêmica é bastante ignorado. Quer falar sobre moral, né? Que hoje as pessoas falam como ética, só que não falam com a mesma importância que se tinha antigamente. E aí veio a ideia de eu trabalhar em cima desse tema, né? A percepção da hierarquia da moralidade, que mais fala sobre o quanto a gente conhece essa divisão que existe, né? Entre certos valores de satisfação fisiológica, amorosa, relacionamento, para valores que estão acima, como por exemplo, como valor último, o próprio contato do ser humano com um ser superior, né? Deus. E eu tenho trabalhado nisso e hoje de manhã acordei com a mente fritando aqui nesse tema. Estava assistindo um debate de Olavo de Carvalho e outro era de sei o que, Josafá. E quem mediava o debate, meio palestra, era Mário Sérgio Cortella. E os caras falavam do quão importante é para a vida acadêmica isso hoje. Colocam o que está na base da pirâmide, para quem já ouviu falar na pirâmide de Maslow, as pessoas pegam o que está na base da pirâmide e colocam como se essa coisa última fosse a primeira, fosse assim. No fim, eu acredito que seja para alimentar nosso próprio ego. O ser humano é egoísta, ele pensa em si mesmo, no seu conforto. Então, se o ser humano não desenvolve essa capacidade de sair da sua zona de conforto para ambientes que, por exemplo, te desafiem, quem quer estar correndo 5h30, 6 horas da manhã numa estrada esburacada como essa, num sítio arrodeado de mato, sem estímulo nenhum? Isso não, para mim isso não é uma zona de conforto, mas eu entendo que é aqui que eu cresço. Enfim, vamos voltar a correr. Olha só isso. Se eu não posso dizer, pelo relativismo, o que é certo ou errado para alguém, como eu posso saber o que é bom e o que é mal para mim, objetivamente falando?
pensa, se eu faço algo que é bom para mim, logo eu também sei o que é mal para mim. Então, se eu faço algo bom para outra pessoa, eu também sei do que eu mesmo possa fazer o mal para alguém. Então, há uma coisa aí que é subjetiva, que é a forma que você faz o bem ou o mal, a forma de fazer. E aí, por exemplo, a moral, a ética. Por quê? Ser moral, ser ético, é construir o que? Valores. É dar sentido, é dar significado a nós que somos seres humanos criados para criar. Para criar coisas boas, coisas ruins. Mas a gente não pode falar que não existe algo que não seja bom para todos ou que não seja ruim para todos. Porque aí a gente está sendo relativista. Eu ainda não li, mas estou para ler O Príncipe de Maquiavel, né? Que fala sobre o poder da política. Só que a gente tem que entender que a política, ela não é o poder. Ela usa o poder. O poder é instrumento da política. E aí, o que é que a gente vive hoje aqui, né? O que é que hoje a gente conhece como o poder que é exercido na política brasileira? Eu vejo que a maioria das pessoas, a sociedade, eles entendem que a política acaba sendo o poder. É ela quem tem a autoridade de dizer sim ou dizer não para algumas coisas, como a gente tem visto pelo menos aí na nossa situação, que eu não vou falar aqui, é óbvio para eu não ser censurado, mas as pessoas que ainda não conseguiram chegar, né, até ter uma vida acadêmica ou entender essa particularidade aí da questão do poder, vai ser muito difícil de compreender, de se libertar disso que eu entendo como uma prisão. Você colocar simplesmente tanto poder na mão de um grupo, né? E quando a gente fala de políticos, a gente está falando de pessoas que enxergam o mundo como: se você está no meu partido, você é amigo. Se você não está no meu partido, você é inimigo. E aí as pessoas tratam essa gente como o poder, vamos dizer assim. Mas não, gente. A política, ela usa o poder como instrumento. Ela não é o poder. As pessoas que colocaram os políticos lá para exercer a função que tem o instrumento de poder, elas também usaram o poder que elas têm, a influência que elas têm sobre os políticos para colocarem eles lá onde eles estão exercendo essa função de usar o poder como instrumento. Cansou, filho? Cansou não? Vai dar nada, eu vou botar o tênis pra lavar, pô. Aí, caralho. Eita, já molhei, foi tudo. Nada não. E agora, vocês? Vou dentro, pô, tomar um banho. Falando da moral, né, de toda essa questão do poder, como que eu tento lidar com isso, né? Como é que eu tento viver isso? Basicamente, hoje a gente enxerga duas formas. Ou você cria algo para se apoiar e ter como moral, como aquilo que lhe diz o que é que está certo, o que é que está errado. E uma dessas linhas de pensamento é o relativismo, que diz que não existe certo e errado, existe o que é bom ou melhor para você, entendeu? Existe o que te faz feliz, basicamente. E a outra forma é você aceitar a realidade como elas são, a realidade como ela é de fato. E
Acredito que o principal manual para o homem seguir como certo e como errado é aquilo que foi inspirado através do Espírito Santo para vários homens e que até hoje fundamenta o que a gente conhece como sociedade, né? A Bíblia, os valores cristãos. Entende isso de uma vez por todas. Eu vou falar na Apóstolo de Pascoal. Diz o seguinte, ó, imagina aí, você disse, não acredito que Deus exista. Mas pensa comigo, a Apóstolo de Pascoal diz o seguinte, se o ateu está certo e Deus não existe, e o evangélico, ou protestante, ou cristão, ou católico, tanto faz. A pessoa que crê em Deus, diz que Deus existe. E quem está certo é o ateu, que Deus não existe. Primeiro, o cristão não vai perder nada. Porque ele vai ter cultivado bons valores, vai ter vivido, entre aspas, corretamente ou de uma forma adequada. Se ele for uma pessoa que pratica firmemente o que está escrito ali, vai ser uma pessoa que ama mais o próximo e uma pessoa que vive em função de servir o próximo. E o ateu, ele pode fazer todas essas coisas juntos, porém, tudo vai dar na mesma coisa. Agora, se os cristãos estiverem certas, elas vão para o céu, certo? E se elas tiverem reconhecido Jesus como seu Senhor e Salvador, que é a única forma da gente ser salvo, essa pessoa vai ganhar tudo e a pessoa que não crê que Deus existe vai perder tudo. Ó, isso aqui, ó. Isso é Deus, cara. Isso não pode ser por acaso, não pode ter sido do nada. Tem que ter um arquiteto para tudo isso, cara. Não tem como. Não é que tem que existir, é que existe. Essa é a realidade, cara. E existem valores que são universais, existem regras que são universais. Não vá nessa de que não existe certo e errado e que você faz o que é melhor pra você, cara. Isso aí te faz enxergar o vazio existencial que tem dentro de cada ser humano. E que só pode ser preenchido pela plenitude de Deus, você ser cheio de Deus, cara. Relativismo é ilusão. Fiquem com isso, tenham um bom dia. Essa foi as reflexões de hoje. Com essa caminhada aí, / corrida de 6 km. Minha honra.